Então, neste momento, nós estamos iniciando a leitura da Palavra de Deus e para isso nós vamos ler os Salmos de número 23. Eu quero ler o Salmo de número 23 hoje para os meus queridos ouvintes. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, e refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Até o verso 6, mas eu quero repetir o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós estamos aqui nesta manhã falando a respeito da palavra de Deus, e essa leitura ela é muito contumaz, muito abençoada. Eu quero falar sobre do vale para o rio. Do vale para o rio. Nesse texto, versículo 4, a Bíblia diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que andasse desta maneira, pelo vale da sombra, mas do vale para o rio, do vale para um lugar de bênção. Há um ditado árabe que diz: somente sol e nenhuma chuva produz um deserto. Somente chuva e nenhum sol produz inundação. Se a gente nunca tivesse um dia chuvoso, nossa vida seria seca naturalmente. Se nunca tivéssemos um dia ensolarado, a nossa vida seria encharcada. São tempos bons e tempos difíceis que nos fazem amadurecer, que nos fazem crescer, que muitas das vezes nos fazem até prosperar. A vida é uma mistura de tristeza e alegrias, vitórias e derrotas, sucessos e fracassos, montanhas e vales. Infelizmente, ninguém foge dessa realidade. Hoje estaremos meditando em como sair do vale e ir para a bênção do rio. Uma boa notícia que eu quero trazer a você agora é que Deus está presente mesmo quando passamos pelos vales escuros da sombra da morte, por nossos dias de escuridão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum não temerei, pois tu estás comigo. A tua vara e o meu cajado me protegem, me consolam, no Salmo 23, versículo 4. Na Bíblia, o termo vale é usado com referência aos tempos difíceis da vida. Exemplos de vales, por exemplo, Josué menciona o vale da desgraça. A Bíblia diz: e puseram em cima dele um montão de pedras, e por isso que o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Está registrado em Josué capítulo 7, versículo 26. Davi menciona o vale árido, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, no Salmo de número 84, versículo 6. Oséias, por exemplo, menciona o vale da aflição. A Bíblia diz: transformarei o vale da aflição em uma porta de esperança. Oséias capítulo 2, versículo de número 15. No Salmo 23, verso 2, Davi fala do vale da sombra da morte. Em hebraico, essa expressão significa o vale da escuridão profunda. Mas eu estou falando hoje do vale para o rio. Em primeiro lugar, verdade sobre os vales. Há 3 fatos a respeito do que quero compartilhar, do que quero falar para vocês. Primeiro fato sobre o vale. Vales são inevitáveis. Eles existem e eles estão nos nossos caminhos. Não tem como você pegar atalho. Se você fazer atalho, você vai se dar num vale. Eles vão acontecer. Conte com isso, você pode ter certeza. Você
ou acabou de sair de um vale, ou está passando por um vale, ou estar a caminho de um vale. Depois de cada montanha vem um vale. Jesus foi bem realista a esse respeito. Lá em João, no capítulo de número 16, o versículo 33, ele afirmou: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. A questão não é só acontecer, mas quando vai acontecer. Experimentamos sofrimento, tristeza, doença. Há tempos de frustração, fracasso, fadiga. Faz parte da vida normal. Outra realidade a respeito do vale, em segundo lugar, vales são imprevisíveis. Primeiro, eles são inevitáveis. Segundo, os vales são imprevisíveis. Não é possível planejá-los, agendá-los, demarcá-los. Não. Os vales vêm juntamente nas horas mais inesperadas. Algumas vezes, um pneu do seu carro furou em uma hora inapropriada. Simplesmente acontece. E geralmente, quando menos se espera, nas horas mais inconvenientes, os vales chegam de repente. Eles são imprevisíveis. Você já percebeu como um dia bonito pode se tornar um dia terrível, repentinamente, rapidamente? Por exemplo, um telefonema, uma carta, um diagnóstico médico, um incidente ou até mesmo um acidente. Uma desgraça vem atrás da outra, diz a Bíblia. De repente, as nossas barracas são destruídas e as suas cortinas são rasgadas em pedaços. É o que diz Jeremias, no capítulo 4, no versículo de número 20. A outra realidade do vale é que os vales são imparciais. Nós estamos vendo três realidades dos vales. Primeiro, são inevitáveis. Segundo, os vales são imperecíveis. Ou, aliás, os vales são imprevisíveis. E, em terceiro lugar, os vales são imparciais. Como imparciais, ninguém está imune contra os vales. Ninguém tem inserção de dor. Ninguém tem inserção de sofrimento. Ninguém recebe passe livre de problemas. Todo mundo tem problemas. Pessoas boas e não tão boas também. Não tem jeito. Vales não são uma indicação de que você é necessariamente uma pessoa má. Significa que você é uma pessoa. Não significa que é má e que é boa. A Bíblia deixa clara que coisas boas acontecem para pessoas más. E outras vezes coisas más acontecem com pessoas boas. Lá em Mateus 5,45, Jesus declarou dizendo: Ele faz o sol brilhar sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Então a Bíblia é enfática em falar isso. Quando a gente passa por uma situação difícil, um vale, a primeira reação é sempre: por que eu? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou fazendo as minhas coisas tudo certo, tudo correto? Por que eu sofro dessa maneira? Você acha que você deveria ficar isento dos problemas, das situações? A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Por que você deveria ser a única pessoa que nunca tem uma tragédia, prejuízo, uma perda de um ente querido, por exemplo? Ao invés de dizer: por que eu? Reconheça que vales vão acontecer porque você é um ser humano, você é uma pessoa de Deus. Lembre-se de que aqui não é ainda o céu. Nós estamos na terra. E Jesus fala, eu repito, que a gente teria aflições na terra. As coisas não são perfeitas aqui. Há problemas, há dificuldades. Os vales vão acontecer para pessoas boas, cristãs. Entenda isso. Por exemplo, os cristãos passam por vales assim como qualquer outra pessoa. Ficam decepcionados, ficam doentes, sofrem tragédias, perdem pessoas queridas, têm dificuldades financeiras. O povo de Deus tem problemas familiares, passa por vales como as demais pessoas. Mas existe uma diferença, e é uma grande diferença. A diferença para o cristão não é a ausência do vale, mas a presença do pastor. Deus está conosco. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué capítulo 1, versículo 5. Lembre disto, eu estou
com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 20. Então nós estamos vendo aqui do vale para o rio. Em primeiro lugar, nós falamos sobre verdade sobre os vales, e em segundo lugar, nós vamos falar de onde procedem os vales. Os vales procedem, os vales eles podem vir de 3 fontes. Vamos conferir as 3 fontes de onde procedem os vales? Número 1, vem do diabo. Ele tem prazer em ver as pessoas no vale. Ele arma ciladas. Estarei alertas e ficarei vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que runge procurando alguém para devorar, em 1 de Pedro, no capítulo 5, verso 8. Segundo lugar, olha só como o adversário leva para o vale, mas o vale também, nós estamos falando, o vale pode vir de 3 fontes. Primeira fonte, o diabo. Número 2, do próprio homem, da própria pessoa. Por não consultarmos a Deus, muitas vezes vamos para o fundo dos vales. Consulta a Deus para que saibamos se prosperar o caminho que levamos. Juízes 18, verso 5. O vale também, ele vem de Deus. Ele vem do diabo, ele vem da própria pessoa, mas ele vem de Deus em terceiro lugar. Embora Deus não tenha prazer em nos permitir vales, isso acontece quando ele tem um propósito em mente. Não importa qual o vale, ele tem um bom motivo. A Bíblia diz, ainda que por um pouco de tempo sejam entristecidos por todo tipo de provação. 1 de Pedro 1, versículo 6. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que sofrimento. Segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 17, foi o que Paulo diz. Por isso eu quero dizer o seguinte: todo vale serve para um propósito, mesmo aqueles bem pequenos, inconsequentes, inconvenientes. Aquelas coisas que parecem meras irritações, elas servem para algum propósito. Ele deseja nos transformar, ele deseja amadurecer o nosso caráter, ele quer forjar, na verdade, o nosso caráter. A fé se desenvolve nos vales da vida. Essa é outra questão, outro detalhe interessante. Deus está mais interessado no nosso caráter do que no nosso conforto ou conveniência. Ele está interessado na nossa integridade. Às vezes, para desenvolver essas qualidades em nós, ele precisa nos enviar para os vales. Deus quer nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Será que Jesus ficou isento de sofrimento sendo filho de Deus? De forma alguma. Porque nós deveríamos ser a inserção, porque nós poderíamos ficar isento dessas situações. Será que Jesus foi tentado? Sim. Será que Jesus foi criticado injustamente? Sim. Será que você vai ser? Naturalmente, sim. Isso aí não tem como fugir dessa realidade. Não resta a menor dúvida. Por que deveria ser diferente conosco? Deus não quer causar-nos mal. Mas será que Deus pode usar os vales para o nosso bem? É claro que sim, é claro que ele faz isso. Ele pode usar até mesmo o mal que outras pessoas intentaram contra nós. Deus usa os vales para fazer a gente crescer. Nós estamos falando do vale para o rio. Em primeiro lugar, nós falamos a respeito verdade sobre os vales. Em segundo lugar, nós falamos de onde procedem os vales. E em terceiro lugar, o que fazer durante a passagem pelo vale escuro. O que devemos fazer? A Bíblia diz no texto que nós lemos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege, me consolam, no Salmo 23, versículo 4. Então vamos ver o que fazer durante a passagem pelo vale escuro. Número 1, recusar o desânimo. Ele vai chegar. Davi, ele diz que eu ande e não que eu corra, ou que eu entre em pânico e pare ou fuja.
Andar significa dar passos firmes e conscientes através do vale. Davi estava dizendo: eu vou enfrentar os vales que surgirem em minha vida. Recuse-se a ficar desanimado. Não é possível rodear o vale. Não é possível passar por debaixo ou por cima do vale. Só podemos passar pelo vale. Vamos aprender outra situação a respeito do vale. O que fazer durante a passagem pelo vale escuro? Número 1, recuar o desânimo. Recusar o desânimo. Número 2, recusar o medo. Recusar o medo. A seguir, Davi diz: não temerei. Não temerei. Ele está dizendo, nesse verso que nós lemos, não temerei. Como poderei andar sem medo? Olha, aqui existem alguns princípios. Olha o primeiro: focalizando no poder de Deus e não no problema. É isso que é necessário. Se colocarmos duas pessoas numa situação idêntica, numa tragédia ou numa crise, uma vai ser devastada pela situação, outra vai ser fortalecida por causa da fé, por causa da palavra. O que faz a diferença é o seu foco de pensamento. É preciso focalizar não nas circunstâncias, mas em Cristo. Não na situação, mas no Salvador. Não no problema, mas no poder de Deus. A energia humana se esgota. A resistência humana tem limite. Para os vales da vida precisamos de uma fonte maior que nós mesmos. Se você pensa que vai sobreviver a todos os vales da vida com base nos seus esforços próprios, pode esquecer que você não vai. Nós precisamos de uma fonte de poder maior do que nós mesmos para poder vencer. Olha o que o salmista escreveu: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os espíritos abatidos. Salmo 34, verso 18. E Jeremias disse: conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, versículo de número 11. Olha, nós estamos vendo aqui esses princípios. Como poderei andar sem medo? Número 1, focalizando no poder de Deus e não no problema. E número 2, relembrando da companhia de Deus. Nós temos que relembrar que o Senhor está conosco neste vale, no vale da escuridão. Deus não somente promete nos capacitar quando estivermos no vale, Ele promete estar presente conosco. Quando vocês atravessar por águas profundas e grandes perturbação, eu estarei com você. Quando você atravessar rios de dificuldade, eles não o encobrirão. É o que está escrito em Isaías 43, verso 2. Ele promete estar conosco a cada passo durante o vale. Deus está dizendo que não há nada a temer quando Jesus está perto. Deus não está sentado no céu olhando para baixo e dizendo: espero que eles consigam vencer. Ele está conosco nos vales, andando ao nosso lado, segurando a nossa mão, nos conduzindo. É interessante observar que a partir do verso de número 4 do Salmo 23, há uma mudança estratégica de linguagem. Até então, todos os pronomes pessoais estão na terceira pessoa do singular. É só ler lá o texto. Davi estava falando a respeito de Deus, mas quando chega no vale, ele muda para a segunda pessoa. Agora ele não está mais falando a respeito de Deus, mas sim com Deus. A Bíblia diz: tu estás comigo, tu estás comigo. São os vales da vida que nos coloca face a face com Deus. De repente, o que é superficial se torna íntimo. Quando estamos passando por um vale, não queremos falar sobre Deus, queremos falar com Deus. Qualquer pessoa que é madura na vida cristã pode confirmar que são durante os vales que ficamos mais próximos de Deus, quando nos sentimos desgastados, perplexos, desesperados, e conversarmos diretamente com Deus, é aí que Ele se torna real e diz: estou com você. Ele fala: eu estou com você. Você não está sozinho. É bom estar no topo da montanha, mas são nos vales que encontramos a Deus face a face. Ele nunca fica tão próximo
quanto nas horas em que estamos passando pelo vale. Nós vamos ver que também nós vamos vencer o medo em terceiro lugar, confiar na proteção de Deus. Davi declara: a tua vara e teu cajado me protegem, me consolam. Vara e cajado eram duas ferramentas básicas que um pastor usava para proteger e guiar as ovelhas. Uma vara, ela tinha perto de 1 metro de comprimento, com uma saliência acentuada em suas duas extremidades. E os pastores, em geral, tinham grande habilidade para arremessar a vara com precisão para contra-atacar qualquer ameaça. Com isso, Deus está nos dizendo o seguinte: quando você passar pelo vale, eu defenderei você, eu o protegerei. A vara de Deus nos dará proteção. Ele está sentado no céu apático. Ele não está simplesmente sentado no céu apático e indiferente a respeito dos nossos problemas. O bom pastor luta por nós. Ele é o nosso defensor, é o nosso protetor. E isto é que a vara representa para nós nesse texto. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra, no Salmo 34, verso 19. O teu cajado me consolam. O cajado era uma bênção. Olha, gente, arredondado, longo, com um tipo de argola semi-aberta na extremidade. O pastor usa o cajado para guiar e confortar. Ele usa o cajado para trazer de volta para perto de si, para levantar uma ovelha que cai ou que se afasta. Eu quero concluir esta mensagem dizendo o seguinte: Jesus, o nosso sumo pastor, se preocupa com as nossas vidas desviadas. No Evangelho de Lucas, ele conta uma parábola para ilustrar a sua preocupação com as ovelhas desviadas. A Bíblia diz: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perder uma, por acaso não vai procurá-la? Quando a encontra, fica muito contente e volta com ele nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Que o Espírito Santo possa encher o seu coração e que a graça de Deus possa te alcançar neste dia. Saia do vale e vá para o rio e seja abençoado para a glória de Deus, porque nesse momento eu quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, Deus eterno, poderoso de glória, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esta mensagem, Senhor, ela chega num bom momento de nossas vidas. Nós queremos crescimento, nós queremos amadurecimento, nós queremos a graça, nós queremos a unção, nós queremos o poder de Deus nos nossos corações. Nós não queremos viver uma vida medíocre, Senhor, uma vida sem esperança. Nós queremos o Teu amor, nós queremos a Tua paz, nós queremos o Teu poder, nós queremos a Tua graça em nossos corações. Abre o nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra. Senhor, permita-nos, ó Pai, que nós crescemos. Permita que a Tua palavra seja enxertada em nossos corações de uma maneira maravilhosa. Te louvo, te adoro, te amo, te exalto, te glorifico, porque Tu és o Deus da minha salvação. Ah, Senhor, a Tua vara e Teu cajado me conforta, me consola neste dia. Oh, Espírito Santo, te louvo, te adoro, te exalto, porque Tu és o meu Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso. Ah, Jesus, abençoa o nosso povo, nossa nação, nosso país, as igrejas brasileiras. Enche-nos do poder, da graça e da autoridade do Teu Espírito Santo, para que o Teu nome seja glorificado, ó Senhor, nos céus e na terra, em nome de Jesus.